Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para o ministério dos cristãos na terra. Estamos na presença do nosso Deus para escrever uma mensagem e depois gravá-lo em uma fita. E vamos tomar como base para os conselhos de Deus para o ministério dos anciãos, presbíteros, pastores, diáconos e cooperadores da face da terra. Uma palavra do anjo do Senhor Jesus Cristo que se encontra em Apocalipse 22, 15 a 21. Que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os idólatras, os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede diga vem. E quem quiser receba de graça a água da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus lhe tirará a sua parte da cidade santa. E das pragas que estão descritas nesses livros, vai ser acrescentada na vida daqueles que tirar alguma coisa da profecia deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da profecia deste livro e desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Amados irmãos, que faz parte de um ministério de uma igreja aqui na terra, abram os vossos ouvidos e rasguem os vossos corações para ouvir o que Deus tem a falar com vocês, que tem assumido nas igrejas da terra um ministério, ou seja, um cargo ministerial nas igrejas da terra. Seja ele pastor, ancião, presbítero, diácono ou cooperador. Estes são os que fazem parte do ministério da palavra. Tem também o ministério da música. A igreja de Deus na terra não sobrevive sem estes dois ministérios, que é o ministério da palavra e o ministério da música. No ministério da palavra está os que lideram as igrejas de Deus aqui na terra. No ministério da música está os que lideram os louvores a Deus na igreja aqui na terra. Então a igreja de Deus é composta desses dois ministérios, o ministério da palavra e o ministério da música. Irmãos, estejam atentos para ouvir o que Deus tem para falar com esses dois ministérios hoje no século XXI, terceiro milênio, que é o ministério da palavra e o ministério da música. Diz o Senhor Jesus Cristo para os ouvintes desta mensagem. Disse o anjo do Senhor Jesus Cristo para João em Apocalipse. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vai acontecer. Eis que cedo vem e bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Diz-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Irmãos, vou revelar uma coisa que os irmãos talvez nunca tenham ouvido falar, ou alguém falar para vocês aqui na terra. A raça humana aqui da terra nasceu no livro do Gênesis e terá o seu final no livro do Apocalipse. Disse o anjo do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, faça mais injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se mais ainda, e quem é santo, santifique-se mais ainda. Eis que venho, está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amados irmãos, que fazem parte do ministério da palavra e do ministério da música, hoje no século XXI, vocês que fazem parte do ministério da palavra, já perceberam a brevidade dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo? Diz o Senhor Jesus Cristo para todos que têm ministério da palavra aqui na terra: eu contemplo dos céus aqui nesta baixa terra e estou vendo que pouco está importando a minha volta para as lideranças religiosas do século XXI hoje na terra. Pouco se prega nas igrejas da terra sobre a minha volta. A preocupação das lideranças religiosas é com o materialismo, que não vai se aproveitar nada no dia da minha volta. Mais de 90% das lideranças religiosas estão fazendo injustiça aqui na terra, dentro das igrejas, que eles mesmos são os pastores.
Uns acrescentam e outros diminuem as minhas palavras que estão nas Escrituras Sagradas, mas poucos líderes religiosos permanecem nas minhas palavras nas igrejas aqui na terra. O que prevalece nas igrejas da terra é doutrinas e preceitos dos homens que lideram as igrejas na terra. Vocês, líderes religiosos, não estão levando a sério as minhas palavras nas igrejas que vocês lideram. Vai chegar um tempo na terra que quem é sujo não pode se limpar mais, e aquele que é santo tem que se santificar mais ainda. Para o sujo, nunca vai chegar o fim de todas as coisas aqui na terra, e nem o Senhor Jesus Cristo vai voltar. O sujo, quanto mais se suja, mais ele quer se sujar mais ainda. Mais de 90% das religiões da terra, hoje no século XXI, é uma sujeira para Deus aqui na terra. E os que fazem parte desta sujeira aqui na terra, cada dia que se passa aqui na terra, se sujam mais ainda. E o pequeno rebanho de santos que ainda tem aqui na terra, cada dia que se passa, santifica-se mais ainda, porque o tempo está próximo. Mais de 90% das lideranças religiosas dos últimos tempos não acreditam nas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve nesta baixa terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para as lideranças religiosas da terra: é tempo de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que naquele dia tenham o direito de entrar pelas portas da cidade santa. As portas da cidade têm 12 portas, e em cada porta tem um anjo. Tem um anjo do Senhor Jesus Cristo. Só vão poder entrar pelas portas os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Todos os sujos vão ficar do lado de fora da cidade santa. Também todos que acrescentaram e todos que diminuíram as palavras que estão descritas neste livro do Apocalipse. O anjo do Senhor Jesus Cristo dá uma lista de pessoas que não vão poder entrar na cidade santa. Vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, e não vão poder entrar, porque adulteraram a palavra de Deus nas suas igrejas, que eles mesmos lideravam aqui na terra. Se omitiram de pregar a verdade para os seus fiéis nas suas igrejas. Para Deus, esses tais homens que lideravam as igrejas aqui na terra, eram uns adúlteros e homicidas e mentirosos e feiticeiros e cães. Esta lista dos que não vão poder entrar na cidade santa foi dada pelo anjo do Senhor Jesus Cristo para João no Apocalipse, e ficou escrito para que tivesse a sua validade de geração em geração até a consumação dos séculos. Estas advertências é para hoje, é para agora, porque o fim está próximo. São poucos os líderes religiosos hoje no século XXI que têm coragem de meditar na sua igreja sobre o livro de Apocalipse. As igrejas do século XXI estão cheias de cães, cheias de feiticeiros, cheias de adúlteros, cheias de homicidas, cheias de idólatras, cheias de praticadores de mentira. Esta é a única lista de todos os adultos que adulteram a palavra de Deus, dos que tiram as verdades da palavra de Deus. Esses que tiram são homicidas, porque estão se omitindo, porque se omitem de pregar a verdade que estão nas Escrituras Sagradas para os seus fiéis. Estes são feiticeiros, porque muitos milagres que estes líderes fazem, ele aprendeu na feitiçaria e na macumba. São mentirosos, porque tudo o que eles fazem é para enganar os povos que não temem a Deus e nem guardam os seus mandamentos aqui na terra. João foi avisado pelo anjo do Senhor Jesus Cristo sobre os sinais que muitos faziam no meio do povo. João viu 3 espíritos semelhantes a rãs que operavam milagres, e estes espíritos eram espíritos de demônios. Veja Apocalipse 16, 13 a 15. Estes são os falsos profetas que o Senhor Jesus Cristo profetizou em Mateus 24. O Senhor Jesus Cristo advertiu os povos da terra que quando surgisse na terra estes falsos profetas fazendo estes grandes milagres, que se possível fosse enganaria até os escolhidos, os povos da terra ficassem de sobreaviso, porque o fim de tudo está próximo. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo adverte os povos da terra em Apocalipse 16, 13 a 15, mostrando que estes espíritos de cura e milagres que saem da boca destes falsos pastores
são espíritos de demônios. E que todos os espíritos, e que o que estes espíritos fazem, disse o Senhor Jesus Cristo, que só quem não vai se enganar com estes milagres operados por estes falsos profetas são os seus escolhidos. Vejam, irmãos e ouvintes, os grandes milagres que muitas lideranças religiosas estão fazendo nas igrejas do século XXI, terceiro milênio, são tão grandes que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos de Deus. Os escolhidos não podem se enganar com estes milagres que estes falsos profetas estão fazendo nas igrejas do século XXI, porque os escolhidos de Deus têm o Espírito de Cristo, e quem tem o Espírito de Cristo confia nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo, antes de partir para o seu Pai Celestial, deu instruções aos seus apóstolos e como eles deviam proceder no ministério aqui na terra. Mas as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos não estão servindo de base para se eleger lideranças para ficar à frente do povo de Deus aqui na terra. As palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos perdeu a validade na igreja hoje, no século XXI, terceiro milênio. Quem tem valor nas igrejas do século XXI é a palavra do homem, que são eleitos pelos homens para ficar à frente do povo religioso aqui na terra. Aqui na terra, nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. As palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos estão sendo adulteradas nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Veja que os adúlteros estão na lista do Senhor Jesus Cristo e dos que não vão poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém Celestial. Podemos dizer, sem medo de errar e sem medo de estar fazendo julgamento precipitado, mais de 90% das igrejas do século XXI, os seus líderes adulteram a palavra de Deus. Um dos adultérios mais abusivos hoje, no século XXI, é no ministério. Mais de 90% dos líderes religiosos estão nas lideranças das igrejas hoje no século XXI, mas não preenchem os requisitos da palavra de Deus exigido pelas Escrituras Sagradas. Veja 1 Timóteo 3, 1 a 10. Veja quantos requisitos são exigidos pelas Escrituras Sagradas para um líder religioso cumprir, e eles não cumprem. O líder tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, tem que ser hospitaleiro, apto para ensinar, inimigo de contendas, não gananciosos, que saiba governar bem a sua casa, tendo os seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, como sabe governar a igreja de Deus? Não pode ser jovem, para que não venha a cair nos laços do inimigo. É necessário que o líder tenha bom testemunho dos que estão de fora, para não cair na tentação do diabo. Estes requisitos são para todas as classes de lideranças, sejam anciãos, diáconos, cooperadores e pastores. Veja um dos adultérios cometidos pelos os líderes mais antigos, que elege os líderes mais novos. Não se pode eleger um presbítero ou um ancião com menos de 60 anos. Com menos de 60 anos era considerado neófito, ou seja, novo. A palavra ancião significa homem velho de muita experiência. De acordo com as Escrituras Sagradas, não se pode eleger um ancião para ficar à frente da igreja de Deus aqui na terra com menos de 60 anos. Quem elegeu um presbítero ou um ancião ou um diácono com menos de 60 anos está adulterando a palavra de Deus na eleição do ministério da igreja de Deus aqui na terra. O que tem de lideranças nas igrejas do século XXI com menos de 60 anos não são poucos. É uma piracema como peixe nas primeiras enxurradas. Aonde está os dons do Espírito Santo ensinado por Paulo na sua carta a Timóteo? Veja 1 Timóteo capítulo 3, 1 a 10. As palavras ditas por Paulo para a eleição do ministério da palavra não tem mais validade para as igrejas do século XXI, terceiro milênio. Estão adulterando e ensinando coisas que não estão nas Escrituras Sagradas. Estão adulterando os ensinamentos de Paulo na eleição do ministério nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Elegem irmãos para o ministério da palavra, irmãos que não têm dom da palavra,
irmãos que não têm conhecimento das Escrituras Sagradas, irmãos que Deus deu o dom da música. Deus colocou no ministério da música. Agora, sem consultar a Deus, tiram estes irmãos do ministério da música e colocam no ministério da palavra. Ou seja, colocam estes irmãos como anciãos e outros como cooperadores. Já pude contemplar estes irmãos chorando em um culto na hora da palavra. O irmão até que atendeu o culto, porque para atender um culto não precisa de dom da palavra. Na hora da palavra, o irmão é que precisa ter o dom da palavra. Como este irmão tem o dom da palavra, como este irmão tem o dom da palavra de Deus. Então, se ele tem o dom da palavra de Deus, ele pode atender um culto e depois vem a palavra. Então, o dom da palavra é dom de Deus. O dom da música também é dom de Deus. Então, o dom da música é um dom totalmente diferente do dom da palavra. Tive muita pena deste irmão que era músico e colocaram no ministério da palavra. Isso aconteceu com 2 irmãos que eram músicos e colocaram no ministério da palavra. Esses 2 irmãos foram atender um culto na minha comum, porque o nosso cooperador oficial não pôde vir atender o culto neste dia. Esses 2 irmãos que eram músicos vieram atender o culto. Um dos irmãos chorava como criança para um diácono que estava ao lado dele viesse atender o culto. O diácono não atendeu o culto nesta noite. Na hora da palavra foi outro clamor de choro para o diácono ministrar a palavra. O diácono não foi ministrar a palavra. O irmão teve que ministrar a palavra, mesmo sim, sem ter o dom da palavra. Outro dia foi outro irmão que era músico e elegeram ele como cooperador. O irmão atendeu o culto. Mas na hora da palavra, o irmão disse para toda a igreja ouvir: irmãos, eu não tenho a palavra. Teve que se levantar um irmão, mesmo sem ter o dom da palavra, levantou para ministrar a palavra. Tudo isso está acontecendo nas igrejas do século XXI, porque o ministério mais antigo não estão fazendo as coisas de acordo com as Escrituras Sagradas. Estão fazendo tudo pela vontade humana, pela vontade da carne, sem consultar a Deus para colocar irmãos no ministério da palavra. Sabemos que músico não tem tempo para examinar as Escrituras Sagradas, porque todo o tempo do músico é para a música. O músico tem que praticar a música 2 ou 3 vezes na semana, para não esquecer as notas da música. O músico ou a organista não tem prática na palavra de Deus. O músico ou a organista que não pratica a música, ou 1 ou 2 vezes mais na semana, na hora do culto ficam errando e não conseguem acompanhar os hinos direito. Imagine, irmãos, um músico sendo colocado no ministério da palavra. Acontece o que eu já pude contemplar por 2 vezes na minha comum. Músicos que foram colocados como cooperador e na hora da palavra não ter a palavra para ministrar para a igreja. O Espírito Santo tem se afastado de muitas igrejas do século XXI por causa da incredulidade do homem que está à frente do povo de Deus aqui na terra, fazendo tudo o que a sua mente manda fazer, sem consultar a palavra de Deus. Como é o caso de eleger irmãos para o ministério sem consultar as Escrituras Sagradas. Se estes irmãos são homens que preenchem os requisitos de Deus nas Escrituras Sagradas para ingressar no ministério da obra de Deus aqui na terra. Há 50 anos passados se obedecia aos requisitos das Escrituras Sagradas para se eleger irmãos para o santo ministério da obra de Deus aqui na terra. No século XXI é totalmente diferente. A escolha de irmãos para o ministério da obra de Deus aqui na terra é escolhido a dedo. É lamentável se dizer, mas é a realidade do século XXI. Muitos irmãos são escolhidos para o ministério, muitas vezes pelos bens que possuem, ou porque sabe falar muito bem, muitas vezes pelo seu porte físico. Há 50 anos passados, quem apontava um irmão para o ministério era o Espírito Santo. Hoje, no século XXI, quem aponta um irmão para o ministério
é o dedo do homem. O homem escolhe quem ele quer para colocar no ministério e ninguém pode dizer nada. Se disser alguma coisa sobre a escolha de tal irmão para o ministério, poderá ele receber uma disciplina e perder até a liberdade de pedir hinos na igreja ou até de testemunhar. Tem muitos irmãos do ministério que pensam que tem poder de ligar e desligar o que ele bem quiser aqui na terra, nas igrejas. E principalmente na escolha dos irmãos para o ministério. Irmãos, estou falando sobre as igrejas de 50 anos passados. Já imaginaram como vão estar as igrejas daqui a 50 anos para frente? Se o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado? Daqui a 50 anos, com certeza, este irmão que está escrevendo esta mensagem está dormindo o sono do justo juntamente com todos que perseveravam na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos desta baixa terra. Irmãos, irmãs, o irmão Ferreira faz parte do corpo da CCB aqui no Brasil. E o que eu posso ver pelos olhos das Escrituras Sagradas é que o ministério da CCB está adulterando as Escrituras Sagradas na escolha do ministério da CCB, hoje no século XXI, terceiro milênio. Irmãos, que não preenchem os requisitos das Escrituras Sagradas, se estão colocando no ministério da palavra. Deus coloca um irmão no ministério da música, o ministério tira este irmão do ministério da música e coloca no ministério da palavra. Nem sequer vai consultar a Deus se aquele irmão tem o dom da palavra. É lamentável o que está acontecendo com muitos irmãos que estão sendo tirados do ministério da música para o ministério da palavra. Irmãos que fazem parte do ministério da CCB. Veja o que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse para João no Apocalipse 22, 15 a 19. Não se pode acrescentar e nem diminuir nem um tio e nem um cedilha, senão ficará de fora da cidade santa. Veja os conselhos de João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28. Vejam o grande perigo de sermos confundidos e envergonhados naquele grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Temos que perseverar ou permanecer nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos até o fim da nossa vida terrena. Não podemos acrescentar e nem diminuir nem um tio e nem um cedilha, para que tenhamos o direito de entrar pelas portas da cidade santa, porque de fora ficarão os que adulteraram a palavra de Deus aqui na terra. Muitos líderes religiosos que nunca imaginaram quem eram aqueles cães que o anjo do Senhor Jesus Cristo falou em Apocalipse 22, 15, que não poderiam entrar na cidade santa e ficariam do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar, e não puderam entrar, porque a porta não se abriu para eles entrar. Não é falta de advertência que estes cães não tivessem aqui na terra, porque eles não paravam para meditar nas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse para os líderes religiosos do seu tempo, e ficou escrito para que nós, que vivemos no século XXI, terceiro milênio, acreditem nestas santas palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo há quase 2000 anos passados. Estas palavras de Deus, ditas por seu amado Filho Jesus Cristo, não perdeu a sua validade na terra. Elas têm a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. Lideranças religiosas do século XXI, ouçam o que o Senhor Jesus Cristo tem para falar com vocês hoje. Não é amanhã que Deus quer falar com vocês, lideranças religiosas da terra. É hoje. Ao ouvir a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Veja Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 6 a 19. Se algum de vocês, líder religioso do século XXI, se estiver algum de vocês na lista do Apocalipse 22, 15, cometendo adultério contra a palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, mentindo para os seus fiéis, dizendo que tem que pagar 10% da sua renda ou do seu salário para ter o direito de entrar no reino de Deus, ou para se salvar, os mentirosos também estão na lista do Apocalipse 22, 15. Não vão poder entrar na cidade santa, vão ficar do lado de fora. Vocês, líderes religiosos do século XXI, têm uma chance hoje. Ao ouvir a voz de Deus pela boca do seu atalaia da última hora,
com uma palavra original, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Lideranças religiosas do século XXI, no terceiro milênio, fiquem atentos para o que vocês já ouviram nesta mensagem revelada dos céus e o que vocês ainda vão ouvir nesta mensagem que tem a guia do Espírito de Cristo. Amados irmãos, se você é um líder de uma igreja aqui na terra, não importa a placa da sua igreja, Deus não está julgando uma igreja aqui na terra pelo nome da placa que tem na frente da sua igreja aqui na terra. Deus está julgando as igrejas da terra pela desobediência dos seus líderes religiosos que deixaram de seguir a palavra de Deus para seguir a palavra do Deus deste século XXI. O Deus deste século XXI tem cegado as lideranças religiosas para eles não crer nas santas palavras de Deus ou do Deus verdadeiro aqui na terra e também nas palavras do seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos vivendo como naqueles dias do profeta Oséias. Veja Oséias 4, 1 a 12. A situação que se encontrava o povo religioso no tempo do profeta Oséias. E veja como se encontra o povo religioso do século XXI, terceiro milênio. É as mesmas violências do tempo de Oséias. Está se repetindo hoje no século XXI, terceiro milênio. A mesma mentira que prevalecia no tempo de Oséias está prevalecendo no século XXI, terceiro milênio. Os mesmos líderes religiosos que tinham no tempo de Oséias, que ensinavam aos seus fiéis a mentira, tem hoje no século XXI os mesmos líderes religiosos ensinando a mentira aos seus fiéis nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Se Deus atribuiu a perdição dos povos religiosos do tempo de Oséias aos seus líderes religiosos, será que está fazendo alguma diferença dos líderes religiosos do tempo de Oséias para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio? Muitos líderes religiosos do século XXI enfeitiçaram os seus fiéis, que eles vivem dopados como usuários de drogas. Tudo que os seus líderes mandam eles fazer, eles fazem. Os seus líderes religiosos roubam os seus fiéis no seu salário e na sua renda e no seu comércio. Os pobres fiéis não sabem que estão sendo roubados pelos seus líderes religiosos, quando com as suas próprias mãos entregam 10% do seu salário ou da sua renda, pensando que é para Deus. Muitos líderes religiosos descaradamente mentindo para os seus fiéis, mandando os seus fiéis trazerem os dízimos para Deus. É uma das mentiras maiores que tem nas igrejas do século XXI, do terceiro milênio, ensinada pelos líderes religiosos hoje do século XXI, que é: quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus. Quem é que pode roubar a Deus? Como os povos da terra podem roubar a Deus? É muita insensatez uma pessoa pagar os dízimos de tudo que ele ganha, pensando que se não pagarem os dízimos, estão roubando a Deus. Ninguém rouba a Deus aqui na terra. Vamos perguntar ao Senhor Jesus Cristo se quem não pagar os dízimos aqui na terra estão roubando a Deus? Veja Mateus 23, 23, 24. Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais os dízimos de tudo o que vocês ganham, sem negar nem um centavo, mas negam o mais importante da lei, que é a misericórdia, o amor e a fé e a justiça. Se vocês fizessem esta pergunta pessoalmente para o Senhor Jesus Cristo, a resposta do Senhor Jesus Cristo para você que paga os dízimos de tudo quanto você ganha, sem negar nem um centavo, ele iria dizer: nenhum homem pode roubar a Deus aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo perguntaria para você que paga o dízimo para não roubar a Deus aqui na terra: Deus precisa do teu dinheiro para sobreviver? Deus sobrevive dos dízimos que vocês pagam aqui na terra? Se Deus tem um banco aqui na terra para depositar os dízimos de vocês, qual é o número da sua conta? E o banco que é depositado os dízimos? Vamos ver se o Senhor Jesus Cristo concorda com estes mentirosos que ajuntam tesouros aqui na terra? Veja Mateus 6, 19 a 34. Jesus disse: não ajunteis para vós tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, aonde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntais para vós tesouro no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, aonde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Lideranças religiosas do século XXI, levantem de entre os mortos, que Cristo iluminará vocês para não mentirem tanto para os vossos fiéis aqui na terra. Parem de enganar as pobres almas sedentas da sua salvação eterna. Vocês estão servindo ao pai da mentira aqui na terra, porque é mentiroso. E como o pai da mentira aqui na terra é mentiroso, ele tem que ensinar aos seus filhos a mentir aqui na terra. Vamos perguntar para o Senhor Jesus Cristo se os dízimos podem contribuir para a nossa salvação aqui na terra? E se não pagar os dízimos, eu serei condenado? Vejamos o que o Senhor Jesus Cristo diz sobre os que pagam os dízimos para se salvar, ou para serem justificados diante de Deus aqui na terra. Veja Lucas 18, 9 a 14. O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu se justificava diante de Deus, que não era como o publicano, que era ladrão e roubador, porque não pagava o dízimo. O fariseu se justificava diante de Deus, que dava os dízimos de tudo quanto ele ganhava. O fariseu dizia para Deus: ó Deus, eu tenho certeza que, quando eu partir desta terra para o mundo vindouro, eu serei justificado, porque não te roubo nos dízimos. Não te roubo nos dízimos como este publicano, que te rouba nos dízimos e nas ofertas alçadas. Este publicano não tem salvação, porque é injusto, adúltero e roubador. Agora, eu te pergunto para você, que ensina a doutrina do dízimo na igreja de Cristo aqui na terra: quem foi que voltou para casa justificado? Foi o fariseu dizimista ou foi o publicano roubador, injusto e adúltero? Se pagar o dízimo aqui na terra justificar pelo menos uma alma, a morte de Cristo foi em vão, conforme está escrito em Gálatas 2:21. De Mateus ao Apocalipse você não vai encontrar nenhum versículo, ninguém ensinando a doutrina do dízimo aqui na terra. Jamais o Senhor Jesus Cristo deu apoio aos fariseus dizimistas. O Senhor Jesus Cristo disse que os dizimistas filtravam um mosquito e engoliam um camelo, conforme Mateus 23, 23 e 24. Nenhum líder religioso tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo para ensinar para os seus fiéis a doutrina do dízimo obrigatório e dizer que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus aqui na terra. Com o meu pouco conhecimento que eu tenho das Escrituras Sagradas, eu ainda não encontrei de Mateus ao Apocalipse o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos ensinando a doutrina do dízimo para os seus ouvintes. Eu desafio a qualquer um líder religioso aqui da terra para ele me mostrar com as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, eles ensinando a doutrina do dízimo para os seus ouvintes. Por que fazer memória de uma coisa que não existe mais aqui na terra? Que não existe na graça de Cristo? Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, se o Senhor Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra outra vez, veja o que ele chamaria com mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Veja João 8, 42 a 45. Quem é os mentirosos, se não todos os líderes religiosos que pagam o dízimo, ou que ensinam a doutrina do dízimo na graça de Cristo aqui na terra? O que o Senhor Jesus Cristo contempla dos céus nesta baixa terra é um comércio de almas humanas. Nas religiões do século XXI, terceiro milênio, são poucos os líderes religiosos do século XXI que estão preocupados com o tribunal de Cristo, o qual eles vão ter que comparecer para prestar contas de tantas mentiras que ensinaram para os seus fiéis aqui na terra. É uma das maiores mentiras que os líderes religiosos ensinam para os seus fiéis aqui na terra, porque eles ensinaram, que continuam ensinando, é a doutrina do dízimo. Não tem uma doutrina mais mentirosa de que ensinada pelos líderes religiosos do século XXI, de que a doutrina do dízimo é obrigatório para os seus fiéis, sob pretexto que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus aqui na terra. Será que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e esses líderes religiosos não vão despertar do sono?
para ver o tamanho da heresia que eles estão pregando nas suas igrejas para os seus fiéis, dizendo que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus. Esta doutrina do dízimo é uma doutrina de maldição para quem paga os dízimos e para quem recebe os dízimos. Tanto os que pagam os dízimos estão em maldição, quanto que os que recebem os dízimos estão também em maldição, que é os seus fiéis. Estão também em maldição. O dízimo não faz parte do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disse para o povo da igreja da Galácia que se alguém pregasse outro evangelho diferente do evangelho do Senhor Jesus Cristo, este evangelho é anátema, ou seja, é amaldiçoado. Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, 6 a 12. É lamentável dizer uma verdade desta natureza. O evangelho que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI pregam não é o evangelho da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. É exatamente aquele evangelho que Paulo falou. É um evangelho de um Jesus Cristo diferente, que não traz nenhum proveito para a salvação dos humanos da terra. Este evangelho do Deus deste século é o evangelho da porta larga, caminho largo e espaçoso. Vejam que multidão correm atrás do evangelho do Deus deste século. Este evangelho do Deus deste século já tinha no tempo de Paulo. Veja 2 Coríntios 4, 1 a 7. Se o evangelho de Cristo está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo disse: eu não ando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade nós nos recomendamos a todo homem diante de Deus, porque o que muitos líderes religiosos fazem oculto são coisas vergonhosas que não se pode nem mencionar. É lamentável se revelar para o mundo inteiro que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão enquadrados na carta de Pedro e Judas. Veja o filme ao vivo e a cores dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1 a 19. Judas, capítulo 1, 3 a 19. Essas duas profecias eram para os finais dos tempos. O Espírito Santo mostrou para Judas até o título destes homens que iria surgir nos finais dos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos líderes religiosos do século XXI são tão cegos que não compreendem nada desta profecia de Pedro e Judas. Quando um destes líderes religiosos se converter ao Senhor Jesus Cristo, aceitando a sua graça, os seus olhos se abrirão para compreenderem a carta de Pedro e Judas. Quem são os falsos profetas que iriam fazer comércio das almas dos humanos nesta baixa terra nos últimos tempos? E o título destes homens que iriam surgir na terra e fazer divisões nas igrejas dos últimos tempos. Estes homens são sensuais e não têm o Espírito de Cristo. É o primeiro sinal de um homem não ter o Espírito de Cristo. É fazer memória da lei do dízimo na sua igreja aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Aonde o Senhor Jesus Cristo ensinou a fazer memória da lei do dízimo? Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aonde Paulo ensinou a fazer memória da lei do dízimo? Uma doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos não ensinaram, podemos excomungar, porque é maldita. É maldito todo aquele que seguir uma doutrina maldita aqui na terra. Veja Gálatas 1, 6 a 12. Paulo diz que mesmo que um anjo do céu pregasse uma doutrina diferente, ninguém desse ouvido aqui na terra. Veja 1 Timóteo 6, 3 a 14, 2 João 1, 8 a 10. A ordem do Espírito Santo é dura para quem não perseverar na doutrina de Cristo aqui na terra. Muitos líderes religiosos e os seus fiéis não conhecem o sentido das palavras do Senhor Jesus Cristo sobre o que vem a ser doutrina. Realmente, o que é doutrina para os líderes religiosos do século XXI? Muitos líderes religiosos e seus fiéis pensam só porque eles
chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, só por isso eles têm o direito de entrar no reino de Deus. Muitos líderes religiosos e seus fiéis pensam que no reino de Deus entra de qualquer jeito. O que vive aqui na terra adulterando a palavra de Deus não entra de qualquer jeito no reino de Deus, vivendo de qualquer maneira aqui na terra. O reino de Deus é puro e profano não pode entrar no reino de Deus. Adúltero também não pode entrar no reino de Deus. Feiticeiros também não podem entrar no reino de Deus. Quem ensinar uma doutrina que o Senhor Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra, também não pode entrar no reino de Deus. Uma das doutrinas que mais tem cegado as nossas lideranças religiosas e os seus fiéis hoje no século XXI é a doutrina do dízimo. É o que nós aprendemos com o Espírito de Cristo. É que quem ensinar a doutrina do dízimo hoje na graça de Cristo não pode entrar no reino de Deus. Porque quem ensina uma doutrina do dízimo não pode entrar no reino de Deus. Porque a doutrina do dízimo não tem base na graça de Cristo. E quem ensina uma doutrina que não tem base na doutrina de Cristo é adúltero. E os adúlteros não podem entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que ninguém entra no reino de Deus se não for por ele. Isso quer dizer que ninguém entra no reino de Deus profanando o sangue da nova aliança que foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É muito triste se ouvir de um líder religioso uma doutrina que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus e não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Uma doutrina dessa natureza abala a moral do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, abala o trono de Deus, abala os céus e a terra. Deus entregou todo o poder e autoridade nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Nós não temos direito de acreditar em uma doutrina que não tem a sua base na graça do Filho de Deus aqui na terra. É como disse o apóstolo Paulo para o seu cooperador Timóteo. Veja 1 Timóteo 6, 3 a 14. Quem ensina uma doutrina que não tem base na doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos são soberbos e nada sabem sobre a doutrina da graça do Filho de Deus aqui na terra. O homem que não crê na doutrina do Senhor Jesus Cristo é um profano incrédulo, pior do que os demônios. Os demônios creem e estremecem, mas não obedecem à doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Só fazem tudo ao contrário. Esta doutrina pregada por mais de 90% dos líderes religiosos hoje no século XXI, que quem não pagar o dízimo não pode entrar no reino de Deus, é aquela doutrina que Paulo profetizou no seu tempo, para os finais dos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Veja 1 Timóteo 4, 1, 2. O Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos alguns iriam se apostatar da fé em Cristo e passavam a dar ouvido à doutrina de demônios, com a sua consciência cauterizada, ensinando para os seus fiéis que quem não pagasse os dízimos não pode entrar no reino de Deus. A doutrina do dízimo desabona a conduta do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quem ainda estiver na doutrina do dízimo está caído da graça de Cristo. Veja Gálatas 5:4, Gálatas 4:4, 5, Gálatas 3:10 a 13, Gálatas 2:19 a 21, Romanos 10:4, João 1:16, 17. É muita incredulidade por parte de um líder religioso ensinar para os seus fiéis que o dízimo não era na lei da velha aliança, e que o dízimo tem que permanecer na graça de Cristo. Como o dízimo pode permanecer na graça de Cristo se Cristo não ensinou a doutrina do dízimo para os seus apóstolos? Vamos estudar e examinar a carta aos Hebreus, capítulo 7, se realmente o dízimo não era na lei? Porque o escritor da carta aos Hebreus disse que o dízimo era na lei. Parece que naquele tempo estava acontecendo o mesmo que está acontecendo hoje no século XXI. Um povo na terra acreditando que o dízimo era na lei e outro povo da terra acreditando que o dízimo não era da lei. Ou seja, quer dizer, um povo acredita que o dízimo era na lei e outro povo acredita que o dízimo não era na lei. Ele tem que permanecer hoje, no século XXI, terceiro milênio. O escritor aos Hebreus, guiado pelo Espírito de Cristo, mostra para os dois povos
que o dízimo era realmente na lei da velha aliança. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, está tudo consumado, a lei da velha aliança estava consumada. Tudo o que era pertencente à lei da velha aliança foi cumprida na cruz do Calvário. Não teve nenhuma lei da velha aliança que o Senhor Jesus Cristo não tivesse cumprido na cruz do Calvário. Vamos ver o que nos explica o escritor aos Hebreus sobre o dízimo. Se era na lei ou não era na lei. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 28. Se você ler somente os versículos 1 a 4, você não vai entender o texto e contexto da palavra. Dos versículos 1 a 4 não tem um esclarecimento correto sobre a graça de Cristo. E muitos líderes religiosos não lêem o capítulo 7 completo. Não compreendem o texto e contexto da palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Ficam protestando contra os que creem na graça de Cristo, que o dízimo não era na lei, e que o dízimo tem que permanecer, ou tem a mesma validade na graça de Cristo. Para o amado irmão e ouvinte não ter dúvidas que o dízimo era na lei, veja os versículos 5 e 9, que diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Veja o versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Versículo 11 a 28. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levita, pois sobre este o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que se levantasse um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele que diz estas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém falou de sacerdote, visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus Cristo procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdote. E ainda muito mais manifesto é isto, se a semelhança de Melquisedeque, que se levante outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque deles assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois com efeito, o mandamento anterior é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. E visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas este com juramento daquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Portanto, vive sempre para interceder por eles. Porque nos convém tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como os sumos sacerdotes, que ofereciam sacrifício cada dia, sacrifício primeiramente por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Porque isso fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Quando o Espírito Santo disse para o escritor que de Abraão até Levi que recebe dízimo pagou dízimo, veja que a palavra, quando se diz de Abraão até Levi, isto quer dizer de Gênesis a Malaquias, que existiu os sacerdotes da lei de Levi. Tinha ordem segundo a lei de pagar os dízimos, para que houvesse mantimento para os sacerdotes levitas. O Espírito da graça de Cristo nos explica muito bem sobre o que quer dizer de Abraão até Levi. De Gênesis a Malaquias a lei, de Mateus a Apocalipse a graça. É lamentável se dizer
que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão como os povos da cidade de Nínive. Os povos da cidade de Nínive eram tão burros que não sabiam distinguir a mão direita da esquerda. A maioria dos líderes religiosos do século XXI são tão burros que não sabem distinguir a lei e a graça. Gênesis a Malaquias a lei, de Mateus a Apocalipse a graça de Cristo. A culpa de toda esta cegueira nos líderes religiosos do século XXI é o amor ao dinheiro. Para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, só teve um ponto da lei que o Senhor Jesus Cristo não cumpriu na dura cruz do Calvário. Foi a lei do dízimo. O Senhor Jesus Cristo pode até ter cumprido todas as leis, mas se esqueceu de cumprir a lei do dízimo para os líderes religiosos do século XXI. Para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, a única lei que o Senhor Jesus Cristo não cumpriu na cruz do Calvário foi a lei do dízimo. Para um pequeno rebanho que crê na graça de Cristo, não ficou nenhum tio da lei, de Gênesis a Malaquias, que o Senhor Jesus Cristo não tenha cumprido na dura cruz do Calvário. Lideranças religiosas do século XXI, no terceiro milênio, depois que a graça de Deus foi manifestada na terra através do seu Filho Jesus Cristo, quem insistir seguindo a lei do dízimo ou a lei de Levi, vai ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Quem perseverar na graça do Senhor Jesus Cristo até o fim da sua vida terrena, vai ficar à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Diz Deus para as lideranças religiosas do século XXI, hoje no terceiro milênio: eu não tenho prazer na perdição de vocês, lideranças religiosas. Quero que vocês recebam a graça do meu Filho Jesus Cristo e vivam eternamente. Se vocês continuarem na lei de Levi, estão anulando a morte do meu Filho na cruz do Calvário. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas quero que o ímpio se converta e vivam eternamente. Sabe o que vão ouvir os ímpios no juízo final? Veja Mateus 7, 22 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, 8 e 27. Já falamos em outras mensagens sobre o Apocalipse 22, 15, sobre a lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus. E o primeiro da lista é as lideranças religiosas que têm um título de pastor aqui na terra. Sabe por que eu estou dizendo isto? Porque quem me diz isto é o espírito dos profetas. Como disse Paulo aos Coríntios, veja 1 Coríntios 14, 32 e 33. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Sabe como é o nome do profeta que disse que os cães do Apocalipse em 2,15 são os pastores? Veja Isaías 56,11. Compare Isaías 56,11 com Apocalipse 22,15. O primeiro da lista dos que não vão poder entrar no reino de Deus, vão ficar do lado de fora da cidade santa, é os cães. O anjo do Senhor Jesus Cristo está só confirmando o que o profeta Isaías disse em Isaías 56,11. Só pode dar crédito a Isaías 56,11 e Apocalipse 2,15 quem tem o Espírito de Cristo. Cristo tinha o Espírito dos profetas. Quem falava na boca de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, era o mesmo Espírito que falava na boca do profeta Isaías. Estamos limpos do sangue de todos os líderes religiosos que ouvirem a nossa mensagem e não der crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Deus, através do seu porta-voz, se comprazeu em advertir todas as lideranças da face da terra, porque o tempo está próximo, em que todas as lideranças religiosas da face da terra vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarem contas de tantas heresias que pregaram para os seus fiéis nas igrejas que eles diziam que eram os pastores. O ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na terra é composto de anciãos, diáconos e cooperadores. A palavra bíblica ancião, presbítero, bispo, faz parte do ministério primitivo aqui na terra. O Espírito Santo jamais elegeu pastores para apacentar o rebanho de Deus aqui na terra. Veja Atos 20, 28 a 32, Atos 14, 23, 1 Timóteo 3, 1 a 9, Tito 1, 5 a 16. O Espírito Santo sempre advertia a Paulo
que depois da sua partida deste mundo para o mundo vindouro, iria surgir lobos cruéis ensinando heresia de perdição para atrair os discípulos após si. Estes lobos cruéis que Paulo falou em Atos 20, 29 a 32, são exatamente os homens intitulados pastores, sem sombra de dúvida e sem questionamento. É uma crueldade muito grande dos pastores ensinar para os seus fiéis que tem que pagar 10% do seu salário ou da sua renda para ter o direito de entrar no reino de Deus. Com base na graça do Senhor Jesus Cristo, esses homens que se intitulam a si mesmos pastores nas igrejas da terra são lobos cruéis, devoradores, porque o homem que tem coragem de enganar uma pobre alma, um pobre aposentado, cobrando 10% do seu salário ou da sua renda para ele, dizendo que é para Deus, que se não der os dízimos está roubando a Deus, e estas pobres almas pagam fielmente os dízimos de tudo que eles recebem para Deus, para não roubarem a Deus. É muita inocência destas pobres almas, sedentas da sua salvação, pagando 10% do seu salário ou da sua renda para um homem titulado pastor, pensando que estão dando os dízimos para Deus. Veja o que Paulo disse em carta a Tito 1, 5 a 16. Paulo mandou Tito eleger anciãos para ficar à frente do povo de Deus. Paulo disse para Tito que tivesse cuidado com uns líderes religiosos que se passavam por pastores, porque o próprio profeta deles chamavam os seus próprios líderes de bestas ruins e mentirosos, porque professavam que conheciam a Deus, mas na prática negavam a Deus. Não está fazendo muita diferença dos líderes religiosos do século XXI para aqueles líderes religiosos do tempo de Paulo. São lobos cruéis devoradores. Mas o fim de tudo isso que está acontecendo hoje no século XXI, no terceiro milênio, vai ter um final. O que os homens aqui da terra, queiram ou não, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, conforme o profeta Ezequiel 7, 1 a 27. Dia, mês, ano, hora, minutos e segundos está marcando o relógio e o calendário de Deus para que tudo que as escrituras sagradas predisse se cumpra na terra. Diz Deus para todas as lideranças religiosas da terra: se convertam de tantas mentiras que vocês pregam nas vossas igrejas, que vocês mesmos são os pastores. Parem de ensinar a doutrina do dízimo para os vossos fiéis, porque esta doutrina do dízimo só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. Diz Deus para todos os líderes religiosos que ensinam a doutrina do dízimo para os seus fiéis: na graça do meu filho não tem a doutrina do dízimo. Na graça do meu filho tudo é de graça. Veja João 1, 16, 17. Vocês receberam da minha plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio do meu Filho Jesus Cristo. Diz Deus para todas as lideranças religiosas da terra: eu entreguei todo o poder e autoridade nas mãos de meu Filho Jesus Cristo, nos céus e na terra. O que o meu filho não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra, vocês não precisam fazer. Façam somente o que o meu filho ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Na lei da velha aliança tinha a doutrina do dízimo, mas na graça do meu filho, na nova aliança, não tem a lei do dízimo. Quem ensinar a lei do dízimo na graça do meu filho está fazendo vã a morte do meu filho na cruz do Calvário. Porque vocês, líderes religiosos, chamam o meu filho de Senhor, Senhor, e não faz o que ele mandou fazer? Líderes religiosos, se preparem os vossos lombos, porque se vocês não se converterem ao meu filho, aceitando como seu único pastor da sua alma aqui na terra, vocês vão sofrer a condenação eterna. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros, conforme Isaías 44, 26. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas do século XXI, terceiro milênio. Apocalipse 22, 16. Diz Deus para os ouvintes desta mensagem: quem ouvir o meu servo está ouvindo a mim. Quem rejeitar o meu servo está rejeitando a mim. Este é o meu porta-voz que eu levantei na terra no século XXI, terceiro milênio, para levar este conselho e esta advertência aos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Então é o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.
Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? Amém significa assim seja, eu concordo. Então Deus está nos céus e seus anjos no céu dizendo amém para a nossa mensagem, confirmando tudo o que nós dissemos nessa mensagem para as lideranças religiosas do século XXI do terceiro milênio. Então é o conselho mais uma vez, é a palavra Deus em Cristo seja louvado. Mais uma vez a igreja de Deus na terra diga amém.